né? Não retroceder. Bom, Lana, o presidente Jair Bolsonaro tava tranquilo desde o feriado dia 7 de setembro, ele mantinha ali a calma, depois aquela carta que foi proposta, inclusive negociada pelo ex-presidente Michel Temer, né, para dar aquela apaziguada com o Supremo Tribunal Federal, mas o presidente voltou a falar hoje do ministro do Supremo Alexandre de Moraes durante uma entrevista a uma emissora de rádio do Paraná, classificou como violência as ordens de prisão emitidas contra bolsonaristas e chamou de abuso a decisão de abertura de um inquérito contra ele. Vamos ouvir aqui um trechinho do Bolsonaro de hoje. A gente não vai sucumbir, porque tudo tem um limite. Eu lamento a prisão do jornalista, Trovão está preso ainda, Roberto já está preso ainda, isso é uma violência sem tamanho praticada por um ministro do Supremo Tribunal Federal, que agora abriu mais um inquérito contra mim em função de uma live que eu fiz há poucos meses. É o abuso, que eu disse, ele está no quintal de casa. Será que ele vai entrar? Tá? Será que ele vai ter coragem de entrar? Não é um desafio para ele. Quem está avançando é ele, não sou eu. E aí? Né? Agora que a PEC dos precatórios passou pelo Congresso Nacional, o presidente Jair Bolsonaro não tem mais que manter a versãozinha paz e amor, ele começa com os ataques, né? Retoma o tom de ataques que sempre teve como deputado, como candidato e como presidente da República, né? Não dá para cobrar que ele deixe de ser Jair Bolsonaro o tempo todo. Conseguiu manter alguma estabilidade por algum tempo, falando um pouco menos, focou as críticas, principalmente as medidas de combate à pandemia, e agora volta a falar de um ministro do Supremo, criando mais instabilidade, uma corrosão das instituições democráticas que é péssimo para a relação entre os poderes, né? O presidente Jair Bolsonaro podia enfrentar as divergências que ele tem com os outros poderes de maneira um pouco mais clara, né? Conversando, tentando negociar, não só disparando críticas que não vão levar a nada. Ele está fazendo referência ali a um processo, a um inquérito que foi aberto por decisão do ministro Alexandre de Moraes para investigar aquela live criminosa em que o presidente relaciona a vacina contra a Covid com aumento de casos de AIDS. Realmente absurdo, né? Mesmo que tenha sido com base em uma reportagem mentirosa, o presidente tem que pensar antes de falar as coisas, porque ele sabe que o que ele coloca pode influenciar a opinião de muita gente, pode inclusive estimular muita gente a deixar de tomar a vacina no momento em que é essencial aumentar a cobertura vacinal no Brasil e no mundo para proteger vidas. Essa discussão que o presidente arrasta há meses é inconsequente e irresponsável. Então, também durante um evento que tratava do combate à corrupção, lançando um pequeno pacote no Palácio do Planalto, o presidente voltou a falar palavrão, ia xingar, ia reclamar sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal. E é um assunto, Cris, que é o meu objeto de pesquisa também na vida acadêmica, o discurso de Jair Bolsonaro. Então, perceber que não houve mudança nenhuma é fato, né? O presidente volta à postura de sempre e numa situação e num contexto muito ruim. Também aproveitou os microfones do Palácio do Planalto para falar mal dos outros concorrentes, né? Porque agora tudo está relacionado à disputa eleitoral, né? Infelizmente vai ser difícil. Ontem a gente viu uma discussão no plenário do Senado, em que apontamos aqui no Bastidores do Poder que a senadora Simone Tebet confirmou a candidatura e estava reclamando que o acordo da PEC dos precatórios não tinha sido cumprido com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e ele reclamou que ela estaria agindo com esse interesse já como candidata. Engraçado, como se ele mesmo não fosse ele próprio candidato à presidência da República. Mas, enfim, e hoje Jair Bolsonaro criticando Dória, criticando o governador de São Paulo, criticando e xingando, né, inclusive, né, soltando palavrões, e Sérgio Moro, lançando um pacote anticorrupção, dizendo que o Sérgio Moro não fez nada no cargo, enquanto estava no cargo, está usando o adesivo de traidor, né, para se referir a Sérgio Moro, principalmente nas redes sociais, que cola muito, né, mas também tem a edição do decreto das emendas secretas, né, do orçamento secreto, que a gente pode falar mais tarde sobre isso,
Mas é isso, né? Quinta-feira? Achei que fosse sexta. Sexta-feira é que está sendo o dia para polêmica, né? A gente marca aqui na agenda sexta-feira. Vamos ver o que vem amanhã. Calma, amanhã é sexta-feira ainda. 5h13. Olha, eu queria falar um pouco sobre isso. Assim, evidentemente que o presidente tem se excedido em declarações que faz. O presidente da República precisa observar sempre uma certa liturgia do cargo, né? A expressão foi usada pelo então presidente José Sarney com toda razão, né? É preciso observar isso. Há uma certa liturgia que o presidente Bolsonaro, de fato, ignora completamente desde o primeiro dia de mandato. Acho que ele acaba esticando uma corda cordas de uma maneira geral, né? De forma que seria, em princípio, desnecessário. Agora, é preciso a gente ter em mente o seguinte, quer dizer, tudo o que diz respeito a Bolsonaro, os seus inimigos falam mal, né? E defendem tudo aquilo que também atacam o Bolsonaro. O Bolsonaro erra em muitos aspectos, mas também é preciso a gente lembrar que essa situação em que vivemos é absolutamente fora inclusive, do que está na Constituição, né? Jornalistas, é porque ele é bolsonarista. Quer dizer, ok, então se o jornalista é bolsonarista, está tudo bem. Ele pode ser preso, pode ser censurado, ele pode ser impedido de ter redes sociais, deputado federal preso, não é? Em tempos de democracia e de predomínio, de império de uma Constituição democrática, uma Constituição cidadã como a brasileira, é de fato algo estranho, né? Hoje em dia é tudo graça, né? O deputado é bolsonarista, o jornalista lá que está preso, o que tal é bolsonarista, merece isso, né? Essas pessoas, até por ignorância política, sequer se dão conta do risco que isso representa para a democracia de uma maneira geral, né? Hoje, o alvo é esse conjunto de pessoas aí que são defensores do Bolsonaro. Esses são os alvos de hoje, né? Se o Brasil continuar inerte, né, absolutamente de braços cruzados diante disso, por conveniência político-ideológica e eleitoral, a situação pode ser muito mais séria no futuro, né? O que hoje pega o bolsonarista, amanhã vai pegar o militante, o ativista de outro partido, né? Hoje tem o Alexandre de Moraes como uma espécie de líder da oposição dentro do Supremo Tribunal Federal, prendendo e arrebentando e mantendo o presidente sempre ali no canto das cordas, com processos intermináveis, inquéritos que nunca se concluem, né? É só você ver o inquérito aí da suposta interferência na Polícia Federal. A dificuldade é tanta de comprovar a acusação que até hoje não conseguiram concluir isso, né? Até hoje, né? Se fosse assim algo tão óbvio, evidentemente que já haveria uma conclusão, já teria processo em andamento, né, depois do inquérito concluído, etc, etc. O que a gente vê é um jogo político mesmo, né, contra o presidente, sem dúvida nenhuma que tem isso, né? E o presidente, como é muito pouco tolerante, né, e mais do que é muito esquentado, ele acaba reagindo com o estômago, né? Ele acaba reagindo de maneira inadequada para quem é um presidente da República, né, como ele. Mas é preciso também entender as razões do comportamento do presidente, né? Porque, afinal de contas, vivemos uma situação excepcional que, volto a dizer, não está prevista na Constituição. A Constituição garante o pleno direito a qualquer cidadão, não precisa ser parlamentar, não precisa ser jornalista, não precisa ser médico, não precisa ser político, basta ser brasileiro, a mais absoluta liberdade de expressão. Isso é o que acontece. E, havendo cometimento de crime no exercício dessa liberdade, há um processo regular a ser observado. E não é isso que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal foi transformado numa delegacia de polícia. O Supremo Tribunal Federal foi transformado numa situação que é inusual no mundo inteiro. A gente assiste no Supremo que abriu essa delegacia de polícia sob a alegação de que era vítima de ameaças e de ataques. Aí nós assistimos a vítima que manda prender, a vítima que denuncia e a vítima que julga ao mesmo tempo, né? Isso é uma distorção, é uma verdadeira corrupção do sistema
do sistema, do arcabouço jurídico que está em vigor no país, que é preciso refletir sobre isso, né? A gente não pode simplesmente, enfim, adotar um comportamento, como é que eu diria, parcial, né? Partidário, de só ver um lado da questão, né? O presidente erra muito. Ele não tem que estar batendo boca publicamente com o ministro do Supremo Tribunal Federal, porque ele só tem a perder, né? Agora, quando ele faz isso e é acusado de ofender as instituições, de desafiar ou de comprometer a estabilidade política, o ministro que também age dessa maneira, atendendo a qualquer queixa de partido de oposição para abrir inquérito contra o presidente, para entupir o presidente de inquérito, isso é uma forma, inclusive, de intimidação, né? De inquéritos que nunca se acabam. Estamos aí já, há quanto tempo o Sérgio Moro deixou o governo, né? É exatamente o tempo de duração de um inquérito que investiga supostas interferências do presidente na Polícia Federal. Ora, já deu, né? Já deu para apurar isso. Isso aconteceu? Se aconteceu, então que o Ministério Público seja solicitado a apresentar denúncia e aí sim o Supremo Tribunal Federal, porque é o foro adequado, julgar o eventual ou suposto crime do presidente. Não dá para viver nessa situação sem fim, né? Em que um poder judiciário dá demonstrações claras de compromisso, de comprometimento com uma atitude de oposição ao poder popular estabelecido, né? O presidente, queiram ou não os seus críticos, né? Queiramos nós todos ou não, ele foi eleito. Ele tem que permitir que ele conclua o mandato, afinal de contas, né? E se há algum crime grave que ele tenha cometido, como cometeu, por exemplo, a ex-presidente Dilma, que seja julgado, que seja denunciado, que seja julgado. Não dá para continuar essa briga besta, com a briga de rua, né? Em que temos ministros do Supremo Tribunal Federal catando motivos todos os dias para alfinetar o presidente, para provocar, enfim, para intimidar. E, de outro lado, o presidente reagindo dessa maneira destemperada, né? É uma situação que não interessa a ninguém, mas, sobretudo, ao povo brasileiro. Temos coisa muito séria pela frente. Temos uma pandemia ainda latente aí, né? Tá, enfim, já foi em larga medida esvaziada e tal, tá assim próximo do fim, tomara Deus, né? Ou queira Deus, mas temos situação econômica também séria a ser enfrentada, mas há uma aposta permanente na instabilidade, né? Eu acho que esse é o grande problema, né? Há uma aposta generalizada, todo mundo aposta na instabilidade. Aí quando a instabilidade se estabelece, como é que pode? Como pode o presidente ameaçar o Supremo Tribunal Federal, não sei o quê? E como pode o Supremo Tribunal Federal ameaçar o chefe de outro poder, né? Está tudo muito errado no Brasil. Eu acho que o bom senso recomenda refletir sobre essas questões. Eu tenho uma absoluta certeza, o convencimento de que esse papel é o do Poder Legislativo. O Poder Legislativo tem que agir para impor limites a um lado e ao outro, né? Não pode o Supremo Tribunal Federal estar a serviço da oposição, como tem se demonstrado, e não pode o presidente da República também agir da forma que tem, ou reagir da forma que reage. Há limites a serem impostos aí. Tem que se examinar as lacunas que eventualmente a Constituição, a legislação ordinária e a Constituição ainda tem para preencher essas lacunas e de alguma maneira estabelecer, nem que seja, sabe, de uma maneira mais explícita, mas estabelecer essa independência dos poderes, né? Em nenhum lugar da Constituição está escrito que o Supremo Tribunal Federal tem o papel de exercer tutela sobre o Brasil. O Supremo não é tutor de ninguém. Isso absolutamente não existe, né? A gente viu uma declaração recente do ex-presidente do Supremo, Dias Toffoli, mais ou menos nessa direção, que o Supremo era o poder moderador. Não, isso não existe. Isso não existe na Constituição, não está na Constituição, né? Já vimos esses dias, um dia desses aí, o senador Omar Aziz,
que era praticamente desconhecido até virar o presidente da CPI da Covid, né, da pandemia, ele dizer mais ou menos isso, que o poder mais importante era do Supremo. Não é. Isso não existe. Isso não está na Constituição. Né? E esse é que é o problema. Uma das principais sequelas dessa brigalhada inútil, né, enfim, que não interessa ao país, é começar a passar essa coisa, essa impressão falsa de que o Supremo é um poder mais importante do que os outros. Não é. Né? Os poderes são iguais, são harmônicos e são independentes. É o que está na Constituição. E o que a gente vê é a Constituição sendo reiteradamente desrespeitada, e fica tudo por isso mesmo, até porque o tribunal que julga ou avalia esse desrespeito à Constituição é exatamente um dos que mais a desatendem ou ofendem em muitos casos. 5h23.